Desejo a todos que estão me ouvindo nesse momento, ao vivo, nessa transmissão pelo Periscope, uma boa noite. Essa é a nossa segunda transmissão. Então, da primeira vez eu dei algumas explicações sobre o cristal líquido de nona dimensão. E hoje eu pretendo dizer para vocês como é ativar, harmonizar e purificar os chakras com o cristal líquido de nona dimensão. Então, eu vou fazer uma mensagem. Geralmente eu fico com os olhos fechados porque eu fico mais concentrada. E assim que terminar a mensagem, eu pergunto se vocês querem fazer alguma pergunta. Qualquer pergunta que vocês desejarem, vocês podem fazer e eu responderei. Então, iniciando a mensagem, queridos filhos, nesse momento, todo o planeta Terra é envolvido com um fino véu de cristal líquido multicolorido. Esse véu é como se fosse tecido de pétalas de rosas coloridas e tecidas pelos anjos. Os anjos possuem lindos jardins e nesses jardins cultivam as mais variadas flores, incluindo rosas multicoloridas. E com essas rosas, que são de puro cristal líquido, eles tecem esses véus. E nesse momento, envolve então todo o planeta Terra com esse véu multicolorido de cristal líquido. Isso significa que, ao mesmo tempo que ele envolve o planeta Terra, envolve cada ser humano, cada ser que vive na Terra. E quando cada um desses seres, você, por exemplo, que está me ouvindo, se sente envolvido por esse véu, você sente a proteção dos anjos. E essa proteção dos anjos, ela vem como essa membrana, que é esse véu, e dele jorram gotas de cristal líquido, que vai preenchendo o seu corpo emocional. E vai, então, purificando, harmonizando e dissolvendo cicatrizes, manchas, feridas, preenchendo buracos, lacunas, que pertencem ao passado da humanidade, como ao passado de cada ser, dos antepassados e de todos. Quando isso acontece, você vai sentindo que essas gotas preenchendo todo o seu corpo emocional e te tornando mais leve, mais suave, e aos poucos essas gotas vão chegando no seu corpo energético. O corpo energético é formado pelos seus chakras, que formam uma grande rede. Então, nesse momento, depois de passar pelo corpo emocional, essas gotas que vêm desse véu multicolorido, tecido pelos anjos, começam a cair todos os seus chakras, grandes e pequenos, e vai formando, então, fontes de cristal líquido em cada um desses chakras. Quando cada um desses chakras recebe a gota de cristal líquido, ele começa, então, a produzir o próprio cristal líquido. E no momento que cada um dos chakras produz o seu cristal líquido, ele se torna uma fonte de cristal líquido e é assim que ele é ativado. Essa fonte de cristal líquido jorra gotas de cristal líquido e também espirais de cristal líquido, que vai então harmonizando os chakras, equilibrando e unindo um chakra ao outro, reforçando então essa rede, essa trama do corpo energético. E quando reforça essa trama, ela se expande, se amplia e faz com que todo o seu corpo energético se purifique, expanda
ativa e purifica. E isso vai fazendo com que cada um desses chakras grandes e pequenos sejam ativados. Todo o corpo energético se torna multicolorido. E, se tornando multicolorido, ele funciona melhor, exerce melhor as suas funções. Isso, então, faz com que o seu corpo físico entre em equilíbrio. Então, essas gotas do cristal líquido, que veio, então, das rosas do Jardim dos Anjos, chegam agora no corpo físico, depois que equilibraram todos os chakras. E assim vão colorindo o seu corpo físico, harmonizando os seus órgãos, harmonizando cada minúscula parte do seu corpo físico, cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema. Porque esses três corpos estão sempre relacionados, porque na realidade eles são apenas um. Então, isso significa que quando os chakras são ativados e harmonizados, isso se expande para todo o seu corpo, tanto no corpo físico como emocional. Não é possível equilibrar um corpo sem que o outro também sinta os benefícios. Então lembre-se, nesse momento, começamos com essa canalização, vindo então o cristal líquido do reino angélico, e chegou então até no corpo físico. Agora, do centro da Terra, da fonte-mãe de cristal líquido transparente, vem muito cristal líquido jorrando, que penetra primeiro no corpo físico, vai entrando pelos pés, vai entrando também pelo cordão, que é um cordão que passa no meio do seu corpo. Então passa nos 7 chakras principais e sobe porque ele vai além da sua cabeça. Então esse cristal líquido agora transparente, penetrando no seu corpo físico e equilibrando e ativando todos os órgãos, cada célula, ele penetra então no corpo energético, equilibrando cada um dos chakras, ativando e harmonizando, como foi feito com o cristal multicolorido dos anjos. Da mesma forma, ativa, equilibra e expande o seu corpo energético. E depois, esse cristal líquido transparente, ele passa para o corpo emocional e equilibra e harmoniza com o cristal líquido multicolorido que já foi colocado aí. E é como se desabrochasse cada chakra, como se de cada um dos chakras nascesse uma flor, que pode ser uma rosa ou qualquer uma outra rosa. E as pétalas dessas rosas, elas se soltam e preenchem o seu corpo emocional. Assim você se sente totalmente equilibrado pela fonte-mãe de cristal líquido do centro da Terra e a fonte-mãe de cristal líquido do centro do universo. É muito importante que você possa sentir sempre esse grande canal que passa no meio do seu corpo, vai até o centro da Terra e vai até o centro do universo, porque é através desse canal que você recebe o cristal líquido do centro da Terra e do centro do universo. E é assim que você se mantém conectada. E se mantendo conectada, todos os seus chakras são ativados. E isso mantém, como já foi dito, o corpo emocional e o corpo físico em perfeito equilíbrio. Lembrem-se, esta é uma prática simples e fácil de realizar. É necessário lembrar. Quando você se lembra, você ativa essa possibilidade e instantaneamente você repete essa prática e tudo se equilibra. O cristal líquido age instantaneamente, mas é preciso ativá-lo. Ativar significa lembrar. E lembrar significa eu sou a fonte de cristal líquido. Cada momento que você repete
essa frase, essa afirmativa, você ativa todas as suas fontes de cristal líquido dentro de você. Ativando essas fontes, você está ativando, abrindo e harmonizando os seus chakras, assim como o corpo emocional e o corpo energético. Então, nesse momento, você volta a visualizar o grande véu que foi colocado com esse cristal líquido colorido dos anjos ao redor da Terra e ao redor do seu corpo. E percebe que agora uma outra membrana, também como um véu, do cristal líquido transparente também é colocada ao redor do seu corpo. Primeiro envolvendo o seu corpo emocional, depois envolvendo, ativando os seus chakras, depois envolvendo o seu corpo físico, como se cobrisse o seu corpo físico com uma nova pele, ativando, reforçando, regenerando a sua pele, de forma que se torne mais fácil a sua troca com o meio ambiente, inclusive o fato de receber os nutrientes, não apenas através da alimentação, mas através da sua intenção. Quando você tem a intenção de inspirar o cristal líquido, esse cristal líquido penetra pelas suas narinas, se espalha por todo o seu corpo. Quando você se lembra e tem a consciência que o cristal líquido penetra na sola dos seus pés, isso acontece. Então, o cristal líquido não apenas o que vem do centro da Terra, mas também o que vem do barro da terra, o que vem de toda a vegetação, dos frutos, das plantas, das flores, penetra na sola de seus pés e penetra pelos poros da sua pele. Então, tendo essa consciência, você reconhece como tudo que está em volta de você também jorra cristal líquido, porque são fontes de cristal líquido. E quando você tem essa consciência, você como fonte de cristal líquido e todo o meio ambiente como fonte de cristal líquido, você doa e recebe ao mesmo tempo. Assim, recebendo, suas fontes de cristal líquido são ativadas a produzir o cristal líquido que vem das plantas, das árvores, das flores, das pedras, de tudo que existe. E assim se une com o cristal líquido que você produz, porque você também, produzindo, jorra esse cristal líquido no ambiente. E assim existe uma união e você percebe essa unidade, porque tudo que é vivo está na superfície da Terra e tudo que existe no meio ambiente é um só. E se você toma consciência dessa unidade, você vive nessa qualidade. E esse é o objetivo, um dos objetivos do cristal líquido. Tendo essa consciência, você amplia a sua percepção e vive nessa nova qualidade. Então, ao ativar o cristal líquido, com o cristal líquido, seus chakras, e cada um se tornar uma fonte de cristal líquido, você equilibra não apenas o corpo energético, mas todos os seus corpos, porque está tudo interligado. Então lembre-se, estar conectado com a fonte-mãe no centro da Terra, estar conectado com a fonte-mãe no centro do universo, lembrar do grande cordão que une o centro da Terra e o centro do universo e passa através do seu corpo, na sua linha mediana. Isso é estar sempre sendo nutrido, alimentado, mantendo o seu equilíbrio. Lembre-se de tudo isso. Vocês podem escutar mais vezes essa mensagem. E isso serve como uma prática importante, como foi dito no título dessa transmissão, para ativar, harmonizar e purificar os seus chakras. Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje para vocês. Quero saber se alguém deseja fazer alguma pergunta.
Pode perguntar. Bom, a Camila está perguntando se é necessário estar numa posição definida. A posição é aquela que você se sinta mais confortável. Você pode estar, inclusive, deitada. Então, o importante é que, ao imaginar tudo isso que você vai ouvir, você está ativando esse chakra, o chakra que corresponde ao terceiro olho, que é exatamente entre as sobrancelhas. E se você está nessa dimensão e ativando esse chakra, isso é o mais importante. Então, a posição não faz nenhuma diferença. Mais alguma pergunta? Lembro a vocês que se vocês desejarem mais alguma informação, basta olhar no meu site www.gildavasconcelos.com.br e você pode, então, através desse contato, fazer as suas perguntas. E no site existem várias outras explicações. Se vocês necessitarem também ou desejarem, eu tenho colocado esses vídeos no YouTube, então vocês podem ouvir novamente, mais vezes. E as perguntas serem feitas pelo contato no site. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Bom, o que você pode fazer, se você diz que a sua namorada mente para você, é muito importante que você faça o cristal líquido para você e para ela. Então, como que você pode fazer isso? Você vai se imaginar dentro de uma grande pirâmide de cristal líquido cor-de-rosa. Essa pirâmide, ela gira para um lado, depois ela gira para o outro lado. E você fica como que mergulhado, como se fosse uma piscina repleta de pétalas de rosas cor-de-rosa. E aí você está ali nesse ambiente se sentindo muito bem. E você visualiza então a sua namorada. Ela está dentro de uma grande esfera, uma esfera multicolorida que gira de um lado e gira do outro lado. E ela passeia por todo o cosmos. E vai então em vários lugares. Chegando num determinado momento que ela cai exatamente na piscina onde você está. E quando você a vê, ela está coberta de pétalas de rosas cor-de-rosa. Então, isso que eu estou falando para você agora, se você repetir, você vai, aos poucos, perceber melhor a situação e saber como agir da melhor forma. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Bom, a forma de você ajudar alguém que está deprimido, você pode visualizar, se visualizar, dentro de uma grande pirâmide de cor verde. Essa pirâmide também gira para um lado e para outro lado. E ela te leva num lugar como se fosse uma floresta. E você fica nessa floresta, primeiro você atravessa a floresta de uma forma, num lugar escuro. Depois você chega numa clareira. Quando você chega numa clareira, essa clareira tem uma cachoeira e um grande lago. E você vê essa pessoa
embaixo da cachoeira, a pessoa que está deprimida. Você chega e apenas olha e observa. E sabe que essa cachoeira é puro cristal líquido. Então, o cristal líquido, caindo na cabeça dessa pessoa, vai fazer com que todo o corpo dela se purifique. Tanto o corpo físico, como o corpo energético, como o corpo emocional. Depois de um tempo, você convida essa pessoa para passear na floresta onde você estava. E quando vocês passeiam nessa floresta, você percebe que essa pessoa começa a ficar alegre. E você também se torna muito alegre por estar podendo ajudar essa pessoa. Faça isso, repita isso. Você não precisa falar nada com a pessoa se você não quiser falar. Você pode simplesmente fazer e observe como essa pessoa vai reagir. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se não tem mais nenhuma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta? Se não ninguém quer mais fazer nenhuma pergunta, então eu desejo a todos uma boa noite e que possa ser válido para vocês tudo isso que foi falado. Boa noite.